Vamos começar então a nossa 14ª aula de educação financeira, tá? Então essa daqui vai ser a nossa 14ª aula, tudo bem? De educação financeira, tá? Essa é a nossa 14ª aula de educação financeira. Hoje é o dia 7/7/2020 e agora são 19h50. Bom, eu vou continuar abordando o tema da aula passada, que é a lei da oferta e procura. Por que eu vou continuar abordando esse tema? Nós vimos, né, que toda a ideia de comércio começou com a ideia de troca de mercadorias, né, e que isso foi evoluindo para um padrão de troca, com o surgimento da moeda, e que é uma forma de dinheiro, tá? E que como é que se define o preço das mercadorias, né? Então essa lei, ela está intimamente ligada, né? Esta lei está intimamente ligada à formação do preço de um produto ou serviço, tá? Por preço, nós podemos entender, né? Por preço, podemos entender o valor, né? O valor que será pago, né? Ou seja, quanto eu devo pagar por aquilo. Por que um quilo de feijão custava R$ 5 e hoje está custando R$ 9, em alguns casos R$ 10, né? Por que determinados, por exemplo, um botijão de gás custava R$ 50 há um ano e meio atrás e hoje ele custa R$ 80, por exemplo? Não sei se são esses os valores corretos, tá? Mas o que a gente pode observar? O que afeta a formação do preço de uma mercadoria, né? Como se forma, né? A gente também poderia estar perguntando aqui, como se forma o preço ou valor de um produto ou serviço. Bem, por exemplo, por exemplo, aqui onde eu moro, você encontra barbeiros, né, que cobram R$ 10 o corte de cabelo, e na mesma rua, mais ou menos nas proximidades, você vai encontrar barbeiros que cobram 30, 40 reais o corte de cabelo, e aqui num shopping aqui perto eles chegam a cobrar quase R$ 100 um corte de cabelo. Afinal de contas, o, por que esses preços, né? O que envolve a formação do preço de um produto, de um serviço? Por exemplo, por que muitas vezes é necessário você fazer pesquisa? Você vai comprar um determinado produto e você vai em 2, 3 lojas e você acaba encontrando uma diferença de preço entre esses produtos. Tudo bem? Bom, mas isso envolve outros fatores. O que nos interessa agora é entender basicamente esse conceito teórico, que é a lei da oferta e da procura. Tá?
nós vamos ver que no mundo real, muitas vezes a lei da oferta e procura ela é manipulada artificialmente por agentes econômicos para manter sempre o valor da mercadoria em alto, independente de se a oferta é pequena ou muita, tudo bem? Então o que nós temos? Sempre nós vamos ter, né? Nesse caso, nós sempre vamos ter a demanda de um produto, tá? Então nós vamos ter sempre a demanda. Nós vamos ter a demanda. A demanda é o quanto uma sociedade, uma cidade, um lugar necessita daquele produto, né? Ou seja, a demanda é a necessidade. É a necessidade de um produto ou serviço, tá? Essa demanda, a demanda ela pode ser alta ou baixa. Tudo bem? Então, por exemplo, qual é a demanda na nossa sociedade atual por carroças? Praticamente nenhuma, tá? Ou muito pequena, tá? Não, uma determinada pessoa chega para você e fala que ela vai abrir uma fábrica de carroças. Então aí você tem que perguntar para a pessoa, mas será que tem gente interessado em comprar carroças, né? Ou então alguém fala para você que vai começar a criar burros ou isso não é necessário criar, já tem bastante. Vamos imaginar o seguinte: a pessoa diz que vai começar a criar mulas, cavalos, burros, equinos de uma forma em geral, para transportar mercadorias. Será que isso existe demanda para isso? Né? Por quê? Nós temos caminhões que fazem o transporte da mercadoria, né? Nós temos outras formas de transportar as mercadorias. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que ver se existe demanda para um determinado produto. Ou seja, existe a necessidade daquele produto, daquele serviço. Por exemplo, hoje em dia, antigamente, ainda existe bastante hoje em dia, que são sapateiros, são pessoas que consertam os sapatos, né? Que arrumam os sapatos, ou até mesmo fabricam os sapatos. Hoje em dia, a maioria das pessoas, quando o sapato ele não está mais adequado, boa parte também nem usa sapato mais, tá? Usa tênis, usa outras, né? E aí o que acaba acontecendo? Não existe mais uma demanda tão grande por sapateiros no mercado. Então, ou seja, a demanda é a necessidade de um produto ou de um serviço. Então, se você vai oferecer alguma coisa, né? Então você vai ter uma oferta, ou seja, e você tem que ver se existe procura para aquilo. Então, sempre que eu vou ter uma oferta, eu preciso verificar, é necessário, né? É necessário verificar se existe procura. Tá bom? Não adianta eu ofertar ou oferecer algo que não existe muita procura, tá? Por exemplo, vamos imaginar um professor, alguém resolve abrir uma escola que oferece cursos de latim, tá? Nada contra, mas o latim hoje em dia é encarado como uma letra morta, né? Praticamente nós não temos nenhum povo do mundo que fala latim atualmente. Então, por exemplo, será que é uma oferta? A pessoa está fazendo uma oferta, ou seja, ela está oferecendo aulas de latim. Ou, por exemplo, aulas de sânscrito. Tudo bem? Mas existe demanda para isso? Ou seja, existe procura por esse tipo de curso? Tá? Existe interesse por esse tipo de curso? Existe uma necessidade?
para cursos de latim ou de sânscrito, tá? Agora, se uma pessoa resolve abrir um curso, uma escola de inglês, por exemplo, ou seja, existe procura pelo idioma inglês? Sim, sim, porque o inglês, de certa forma, é falado no mundo todo. Falado no mundo todo, não. É um idioma utilizado no mundo todo. Então, o que, que acaba acontecendo? Aí sim, haveria uma demanda, aí haveria o quê? Eu estaria oferecendo haveria uma oferta de curso de inglês e haveria uma procura. Porque, por exemplo, uma pessoa que fala o inglês e escreve o inglês de uma forma fluente, muito provavelmente ela vai ter ganhos em virtude disso. Tudo bem? Então, o que, que acaba acontecendo? Você tem que ver se tem uma demanda e se você tem uma oferta e se você vai ter uma procura. Tudo bem? Então, a demanda ela está entre oferta e procura, tá? Na verdade, a demanda basicamente é a necessidade de alguma coisa. Tudo bem? Por exemplo, vamos imaginar no mundo onde todo mundo fosse careca, não haveria demanda por barbeiros ou cabeleireiros, tudo bem? Ou seja, já num lugar onde todo mundo vamos dizer assim, peludo ou cabeludo, aí já há uma grande demanda por barbeiro, cabeleireiro, depilador e assim vai, tudo bem? Então é mais ou menos isso, tá bom? Então, só que o que acaba acontecendo com o preço de uma mercadoria, né? Então, a demanda, quando eu tenho uma demanda, tá? Ela afeta a demanda, ela afeta o valor cobrado, tá? Por uma mercadoria. No caso, um produto, tá? Ou um serviço, tá? Tudo bem? Então, se há uma demanda, ela afeta, né, o valor. Se a demanda é alta, então se eu tenho uma demanda alta, por exemplo, se eu tenho, então olha só, se tenho uma demanda alta e a oferta é pequena, o valor do produto aumenta. Tudo bem? Então, ó, se tem uma demanda alta e a oferta é pequena, o valor do produto aumenta, tá? Agora, e se eu tenho o contrário? Se eu tenho o contrário, se tenho uma demanda baixa e a oferta é alta, o valor do produto diminui, tá? Só que o que nós vamos observar é o que acaba acontecendo. Uma coisa influencia a outra, tá? Uma coisa influencia a outra. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um determinada, aqui eu vou ter oferta e aqui eu vou ter procura. Tudo bem? Então aqui eu vou ter oferta e aqui eu tenho procura. Então vamos imaginar inicialmente, tá? Que eu tenho a procura por um determinado produto. A procura começa a aumentar. A procura por um determinado produto começa a aumentar. Então o que acaba acontecendo?
como a procura por um determinado produto começa a aumentar e eu não tenho oferta suficiente desse produto, o preço desse valor desse produto ele começa a aumentar. Só que o aumento do preço desse produto faz com que as pessoas que produzem esse produto comecem a produzir mais, tá? Porque elas vão querer ganhar mais dinheiro. Só que o que acaba acontecendo? Com o aumento da produção desse determinado produto, passa a haver maior oferta. E essa maior oferta faz com que aconteça o quê? Aconteça que, havendo maior oferta, o preço passa a baixar. O preço abaixa. Então, é como se o mercado ele se autorregulasse, né? Então existe uma regulação. Então, existe uma autorregulação. Como que eu posso colocar aqui? O mercado ele se regula. O mercado se ajusta, tá? Se ajusta. Ou seja, havendo muita oferta, o preço cai. Mas se o preço cai, as pessoas que estão oferecendo esse produto não vão querer mais oferecer, porque deixa de ser interessante. Então, a quantidade diminui, fazendo com que, havendo menos quantidade, o preço aumente novamente. Então, é como se houvesse uma autorregulação, né? É como se o mercado ele se autorregulasse, ele se é, ajustasse os preços das coisas para um valor ideal, né? Então, a gente pode colocar aqui que o mercado se ajusta, tá? Até encontrar um valor razoável entre oferta e procura. Então, nós podemos colocar que o mercado ele sempre regula os preços de tal forma a encontrar o mercado, ele sempre regula os preços de tal forma, ele sempre regula os preços de tal forma a encontrar um valor de equilíbrio definido pela oferta e procura de um determinado produto ou serviço. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos imaginar uma cidade e nessa cidade a gente tem apenas um pedreiro. Então, esse pedreiro ele passa a ser requisitado por quase todas as pessoas, ou por todas as pessoas que estão construindo uma casa, um muro, alguma coisa assim. Então, como o serviço dele é muito requisitado, ele pode cobrar um valor bem alto pelo serviço dele. Só que ao fazer isso, ele pode estar incentivando outros pedreiros de outras cidades a se mudarem para a cidade dele. No momento em que a cidade dele começar a ter mais pedreiros, automaticamente o que está havendo uma maior oferta de pedreiros. Então, muito provavelmente, o preço que ele cobrava vai ter que diminuir, porque aumentou a oferta, tá? Então, aumentando a oferta, mas vamos imaginar que continue aparecendo pedreiro naquela cidade. Ao ponto de que vai ter tantos pedreiros que não vai ter serviço para todos. Sempre vai ter pedreiro sem fazer nada. Então, o valor que você vai pagar pelo serviço de um pedreiro tende a diminuir. Tudo bem? Então, basicamente, seria mais ou menos isso, tá bom? Então, a lei da oferta-procura, isso é de uma forma ideal, tá? Muitas vezes,
a lei da oferta e procura é manipulada por pessoas, grupos e até governos, tá? Fazendo com que o valor de um produto ou serviço nunca tenha, por exemplo, uma diminuição no seu preço, com que o valor de um produto ou serviço nunca governos fazendo com que o valor de um produto ou serviço tenha um preço artificial. Por exemplo, é o caso, por exemplo, da gasolina no Brasil, né? Independente do preço internacional do petróleo, se sobe ou se abaixa, o que acaba acontecendo? O preço do produto continua sempre alto dentro do Brasil, ou seja, se a Petrobras ela abaixa o preço do combustível, não chega no usuário final, porque as distribuidoras, postos de gasolina e outros interessados não fazem o repasse dessa diminuição do preço, tá? Então o preço da gasolina geralmente ele sobe, mas nunca abaixa, tá? Mesmo que, por exemplo, a demanda às vezes diminui, por exemplo, mesmo quando a demanda por combustível diminui, o preço ele é mantido no valor alto, de forma artificial, tá? Então, o que acaba acontecendo? É o caso, por exemplo, onde a lei da oferta e procura não funciona, tá? Ou seja, independente da oferta aumentar, ou seja, o Brasil cada vez produzir mais petróleo, mais gasolina ter, ou mais combustível ter no mercado internacional e o preço lá fora cair, isso não se reflete dentro do país, porque essa diminuição do preço lá fora não é repassada para o consumidor aqui dentro. Já, no entanto, quando o preço do combustível aumenta lá fora do Brasil, o preço ele aumenta aqui dentro. Ou seja, é uma lei da oferta e procura que ela só funciona numa direção. Ou seja, ela só funciona na hora de aumentar o preço. Tá? Ela nunca funciona na hora de abaixar o preço. Tá? E não é só esse o caso. Tá? Nós vamos ver, por exemplo, que existe, por exemplo, monopólio. Tá? Por exemplo, no caso da energia elétrica no Brasil. Aqui em São Paulo nós temos aqui, pelo menos onde eu moro, tinha a Eletropaulo e agora tem a Enel. É a única distribuidora de energia elétrica. Então você não tem opção. Ou você compra energia elétrica da Enel ou da Eletropaulo, como era antigamente, ou você não compra. Você vai ter que ficar sem essa energia. Então você só tem um fornecedor de energia, tá? Então você paga o preço que eles querem, ou você não vai ficar sem energia. Então isso daí caracteriza uma coisa bastante interessante, que nós vamos estar vendo que se chama monopólio, tá? Ou seja, no momento em que o indivíduo ele tem um monopólio sobre um determinado produto, ele não existe mais lei da oferta e da procura, tá? Existe apenas ele define o preço. Vamos imaginar que alguém fosse o dono, por exemplo, de todo arroz do mundo, tá? Ou seja, qualquer pessoa que queira comer arroz, ela vai pagar o preço que essa pessoa cobrar, tá? Porque ele é o dono de todo arroz do mundo, então, ou ele é o único produtor de arroz do mundo, vamos imaginar assim, tá? Por isso que é sempre interessante que para
a lei da oferta e procura só funciona em determinadas condições, tá? Vamos dizer assim, mais ideais, tá? Porque sempre há pessoas, empresas, órgãos, governos, sempre tentando burlar a lei da oferta e procura, ou manipulá-la de forma artificial, ou para manter os preços em alta, ou para ter um maior lucro e assim vai. Tudo bem? Então vamos ficando por aqui, tá? Esse é o fim da nossa aula, tá? E a gente continua numa próxima aula, tá bom?